acho que vale essa contextualização, né? Se a brincadeira, ela é usada para a gente aprender habilidades, inclusive habilidades sociais, cognitivas, em tese, seria bom a gente continuar com essa brincadeira ou não? A gente pode adquirir isso de outras formas? Bom, vamos lá. Existe uma categoria de brincadeiras que sim, traz esse tipo de desenvolvimento cognitivo. Tem brincadeiras que servem, acho que essas vão aparecer muito aqui, inclusive, no nosso bate-papo, que são as brincadeiras que servem como distração emocional. Elas não desenvolvem tantas habilidades, mas elas distraem emocionalmente. Então, adultos geralmente recorrem muito a essas. O Bebê Reborn está nessa categoria, inclusive, enfim. Mas sobre continuar aprendendo, cara, o sistema nervoso, a neuroplasticidade dele é eterna. Então, enquanto estiver vivo, ele tem a propriedade de continuar se modificando. A vida adulta, ela propõe, à medida em que a pessoa quer amadurecer, quer evoluir, a vida adulta propõe desafios infinitos também. Então, isolando sua pergunta em duas partes, se a gente falasse assim, Thiago, uma pessoa precisa continuar aprendendo ao longo da vida, depende de onde ela quer chegar. Muita gente escolhe estacionar a vida em um determinado momento. Falar, a partir daqui eu não passo, não vou aprender mais nada, não vou me interessar por mais nada, vou viver uma rotina cíclica no lugar onde eu estou. Volta daqui a 5 anos que eu vou ser a mesma pessoa. O famoso emburrecido. Eu vou estar, talvez, pode ser. Agora, se uma pessoa fala assim, não, eu quero continuar usando o meu sistema nervoso, não só para sobreviver, eu quero realmente aprender coisas novas, seguir em frente, então essa pessoa precisa continuar aprendendo. Agora, como é que ela vai aprender? É a segunda parte, né, da sua pergunta. Atividades, vou chamar assim, a gente pode classificar como brincadeiras, mas vamos primeiro chamar de atividades. Atividades de estimulação, que estimulam, independente de serem neurais ou não, são uma maneira de se desenvolver. Uma atividade ótima para desenvolver habilidades, inclusive, é errar. Quando a pessoa erra, ela consegue rever, né, se ela tiver maturidade para isso, o que aconteceu para ela errar e ela segue em frente. Mas existem outras maneiras para adultos que não funcionam tão bem com crianças. O ambiente, a convivência. Adultos aprendem muito por modelagem, convivendo com outras pessoas, observando. Criança não é tão ambiente assim, criança é mais introspectiva, ela é mais brincadeira mesmo, tá? Então, sim, uma pessoa pode e deve continuar se desenvolvendo e aprendendo a vida inteira, e brincadeiras ou atividades mais lúdicas são maneiras de fazer isso acontecer, mas não é a única, não são as únicas maneiras. Dito isso, eu fiquei curiosa, Thalitinha, quando você falou que não gosta de colorir por uma questão. É trauma, é? Não, amor. É porque, trauma assim, de infância. Não é trauma, não. É porque eu acho, eu entendo, assim, que essa questão da gente usar a atividade, né, para relaxar, para aprender, às vezes, alguma coisa assim, ela tem limitações, assim, para as pessoas, né? Assim, tem gente que vai relaxar colorindo, tem gente que vai desenhar, tem gente que vai ver filme, né? Que vai fazer outras coisas. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa muito competitiva. Com ninguém perguntou, ninguém tá competindo comigo, até porque quem sou eu na fila do pão. Mas eu, por exemplo, quando começou essa ondinha de colorir aí, eu já comecei a pensar assim, nossa, que bonito. E aí mostrou o pessoal assim, fazendo efeito de luz nas janelas, né? E aí, às vezes tem uma televisão e o pessoal já faz efeito de luz. E aí eu já fiquei emburrada com o negócio de pensar assim, eu não vou dar conta de fazer isso. Nossa. E aí, entendeu? Então, pensa na fonte de estresse que isso ia ser pra mim. Porque eu ia pegar isso aí, eu ia fazer, não ia ficar igual o que eu vi, e aí eu ia odiar. Então, mas isso não é uma coisa de agora. Assim, eu já entendi há muito tempo que determinadas atividades que me colocam, que me confrontam com o resultado do outro, me estressam. Viver deve ser difícil. Pra caramba. Né? Mas a gente tá falando aqui especificamente de coisas que não deveriam necessariamente trazer um resultado. A gente tá falando aqui de um relaxamento, de um hobby, de uma coisa que... Porque uma coisa é a gente querer chegar a um resultado quando a gente tá no trabalho.
gente trabalha para chegar a um resultado ótimo, que não necessariamente tem que ser melhor do que o outro, mas a gente se compara no sentido de eu quero ser tão bom quanto o outro. A gente tem a referência. No hobby, se isso me atinge, eu já acho que tá errado. E eu acho que para muita gente funciona, porque muita gente não tá nem aí. Pega o lápis para colorir e vai achar aquilo delicioso e vai fazer, e se quiser pintar o elefante de azul, vai pintar de azul. Eu vou querer fazer um elefante realista, isso vai me estressar para muito. Thalita, longe de mim querer um diagnóstico, tá? Eu não vou procurar diagnóstico pra você, mas eu acho que até porque eu já tenho vários, inclusive, se você quiser, eu já te conto aqui qual que é. Não, mas eu acho que essa história sua, eu acho que isso encaixa muita gente. Claro. Na real, em uma sociedade de resultados. Sim. Eu acho que isso encaixa muita gente. E eu acho que cabe o Tiago fazer uma análise aí pelo seguinte, assim, é parte do desenvolvimento também a gente aprender a não se importar com o olhar do outro, né? Então, talvez, estimular esse tipo de atividade, sabendo que ela é desafiadora, pode ser interessante para quebrar essa barreira ou só vai te deixar pior mesmo? Tati, primeiro vamos colocar que tem a palavra equilíbrio, ela vai entrar aí. Para tudo na natureza, tá? Se alguém, né, eu entendi o que você quis dizer, mas só como a gente está compartilhando com uma comunidade inteira aqui, vale destacar que, olha, aprender a não se importar com a opinião do outro até certo ponto, porque senão... fora de uma zona de equilíbrio, as coisas podem se tornar imprudências também. Eu ligo zero para a opinião dos outros. Agora vou sair pelado, não sabe mais viver em sociedade. Então isso pode gerar outros prejuízos. Então existe uma área de equilíbrio ali para tudo. E aí eu concordo. Tem uma regra geral, ela é até mais filosófica, que diz o seguinte: olha, se não está te incomodando, tá tudo bem. A gente não analisa isso pela ótica do outro. Eu posso dizer pela ótica neurocientífica ou neuroterapêutica que traz benefícios para a vida de uma pessoa superar essa percepção de incômodo pela opinião dos outros. Isso é fato. Agora, a Thalita ou qualquer outra pessoa pode virar e falar: Tiago, olha, eu me incomodo mais do que a média das pessoas com a opinião, mas isso não me prejudica. Mas a opinião não é sua mesmo? Ou você se importa com a opinião do outro? Não, eu não vou... O ponto é, a opinião é minha, sim. Eu estou me comparando. A outra pessoa não está comparando. Vendo seu desenho. Não está me vendo, não está ligando ali para minha perspectiva. Sou eu mesma que estou fazendo essa comparação. E só para fazer assim, um adendo, um disclaimer, né? Para não falar assim, nossa, a Thalita não relaxa nunca. Eu consigo relaxar, o meu hobby é passivo, é assistir a um filme, é ver alguma coisa e tal. E aí, para falar assim que eu não me coloco em nenhuma atividade, uma coisa que eu fiz e que eu não consegui me comparar com ninguém, aí é até meio ridículo, mas eu vou contar isso aqui, porque, né... durante a pandemia, eu senti falta de fazer alguma coisa para que me desligasse do trabalho, da quantidade de informação, né? Porque, enfim... Covid, foi tudo que a gente teve, né? Trabalhando em jornal, foi tudo que a gente teve. E aí eu senti falta de ter esse tempo. E aí eu falei assim, vou fazer alguma coisa que eu nunca tinha feito antes. E aí fui estudar Esperanto. Que pra quem não sabe, não é pra saber mesmo, quase ninguém sabe mesmo o que é. E aí eu fui estudar Esperanto. E aí fala assim, Thalita, mas... Você não ia se colocar numa situação de comparação de, fulano fala Esperanto melhor do que eu? Ia. O problema é que não tem ninguém para falar Esperanto comigo, porque só tinha eu e o professor. E o professor, eu espero mesmo que ele fale Esperanto melhor do que eu. Então tá tudo bem. Você então ganhou sempre. Durante a pandemia, eu adquiri um diploma de Esperanto. Olha que coisa maravilhosa.